Olá, meu nome é Cristina Teles e hoje nós estamos no capítulo 22 do livro O Poder dos Pais que Oram. E nós estamos aí em contagem regressiva, nós já estamos quase finalizando o nosso propósito de oração e de leitura desse livro, né? E hoje o título é Eliminando Padrões Comportamentais Negativos Adquiridos no Ambiente Familiar. E a autora diz: todos nós sabemos que podemos herdar os olhos da nossa mãe, nariz do nosso pai ou cor de cabelo da nossa avó. E você sabia que também podemos herdar o gênio terrível, a propensão para mentir, a depressão, a autopiedade, a inveja, o rancor, o perfeccionismo e o orgulho? Essas e outras características comportamentais marcantes são igualmente transmitidas de nossos pais para nós e de nós para os nossos filhos. Em determinada família, talvez exista tendência para o divórcio, doenças frequentes, infidelidade, alcoolismo, vícios, suicídio, depressão ou rejeição. Todos aceitos erradamente como chamado destino ou aquela frase comum: eu sou assim mesmo. Essas coisas sempre acontecem na minha família. Ouvimos pessoas dizerem isso, vira e mexe. Muitas coisas que aceitamos em relação a nós mesmos e a nossa vida são em realidade padrões familiares, pois os filhos podem herdar as consequências dos pecados dos seus ancestrais. A Bíblia diz que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso está lá em Êxodo 20, versículo 5. E esse versículo está se referindo a pessoas que não andam num relacionamento de amor com Deus. Mas quantos de nossos ancestrais não andaram com Deus? E quantas vezes nós temos sido desobedientes? A questão é que todos nós estamos debaixo desse julgamento, mas pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, não temos de sofrer isso. E o versículo seguinte continua afirmando que Deus demonstra misericórdia. Lá em Êxodo 26 fala, capítulo 20, versículo 6, tá? Até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ao contrário dos traços físicos, nós não somos obrigados a aceitar as tendências espirituais que recebemos. Afinal, não precisamos aceitar cegamente as mentiras inculcadas pelo inimigo. Nós temos a opção de eliminar isso por meio da oração e do poder do Espírito Santo. Quando notamos características nossas das quais nós não gostamos, refletidas nos nossos filhos, nós podemos tomar uma atitude a respeito. E se observarmos os mesmos traços em nossos pais e avós, devemos orar e pedir especificamente a reversão dessa tendência. Em famílias, por exemplo, em que o divórcio é uma constância, a criança crescerá acreditando que esta é a saída quando o relacionamento do casal é difícil. E isso não é verdade. Essa falsa crença pode ser eliminada pelo poder de Deus e pela verdade da sua palavra. Teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa da minha igreja e eu perguntei a esse conselheiro cristão o seguinte: se Deus nos salvou por sua misericórdia e o Espírito Santo nos purificou e renovou, e se somos justificados pela graça, por que eu continuo lutando contra o pecado? E a resposta foi: é porque o pecado não foi confessado, ou porque você optou por continuar a cometê-lo. E eu disse: eu me sinto constrangida por tocar de novo no assunto, mas ainda guardo rancor por vários membros da minha família, devido a fatos ocorridos no passado. E por que eu não consigo vencer isso? Perguntei. E a pessoa respondeu: sua mãe era uma pessoa rancorosa, não era? Eu falei: muito. Ela guardava rancor por quase todas as pessoas da família e por isso se afastou da maioria delas. Minha mãe tinha poucos amigos pelo mesmo motivo. Ela afastava as pessoas com seu rancor por causa das menores ofensas. E a pessoa sugeriu para mim: você já pensou na possibilidade de haver adquirido uma tendência para o rancor? Os filhos assimilam os traços dos pais.
Eu jamais havia pensado na possibilidade de haver algo além dos limites da minha mente que me impelisse a permanecer fechada em meu rancor. E quanto mais refletia sobre o assunto, mais eu ia me lembrando desse traço manifesto em outros membros da família. Não há dúvida que todas as famílias terão, em algum momento, lidar com esse problema, mas a maioria passa por ele sem permitir que uma divergência, uma rusga ou uma ofensa provoque um rompimento de relações. E eu falei, eu sei que isso não atenua a minha responsabilidade de perdoar, mas observo que a minha família segue um padrão de rancor, eu disse para esse conselheiro. E o que mais me assusta é que pode ocorrer o mesmo com os meus filhos. Agora eles não perdoam um ao outro por fatos ocorridos. Fico triste só em pensar que depois de adultos e fora de casa, ou depois que eu e meu marido formos nos encontrar com o Senhor, eles se separem. E eu estou vendo que preciso me libertar disso por eles e por mim mesma. E esse conselheiro e eu oramos naquele dia para que o pecado do rancor na minha família não transmitisse de geração em geração, para que fosse detido pelo poder do Espírito Santo. Eu proclamei a verdade da palavra de Deus, que diz que eu sou uma nova criatura em Cristo, e eu não sou obrigada a viver de acordo com os hábitos e pecados do passado. Por causa dessa revelação, eu resolvi confessar o rancor no mesmo instante que ele surgisse, mesmo que tivesse de fazer isso de hora em hora. Eu orei e ainda oro para que Deus faça de mim uma pessoa perdoadora. É a coisa mais fácil do mundo achar alguma coisa pelo qual nós guardamos rancor. Só uma pessoa forte se sente capaz de ignorar o fato e olhar para o Senhor. À medida que eu me liberto do rancor por meio da confissão, do arrependimento e da oração diante de Deus, eu percebo que os meus filhos vêm se libertando também, e o relacionamento de ambos tem melhorado. É claro que a capacidade de perdoar dos meus filhos não depende de mim e nem nunca dependerá. A decisão é deles. E eu espero que eles vejam um exemplo de perdão de forma inequívoca para que a resolução deles de perdoar se torne bem mais fácil. A melhor maneira de reverter esses padrões negativos em seus filhos é se concentrar primeiro em se libertar das suas próprias tendências pecaminosas. E o melhor meio de fazer isso é identificar o pecado que existe aí, na sua vida. Se ele aumenta, a tendência que o gera também desenvolve. Por exemplo, a mentira é pecado, e ela é acompanhada por uma tendência para mentir. Quando alguém repete uma mentira, ela vai dando lugar a essa tendência, e em pouco tempo ela foge do controle da pessoa. Se há pecado na sua vida, ou se você não está vivendo segundo a vontade de Deus, se arrependa imediatamente. Coloque-se diante do Senhor e confesse esse pecado. Peça perdão a Deus e diga: Senhor, assume o controle e me ajuda para que eu não viva mais assim. O próximo passo é identificar qualquer tendência negativa nos seus pais ou avós que possa estar afetando você e seus filhos e orar sobre isso. A Bíblia diz lá em Romanos 8, versículo 15 e 17, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós queremos ser herdeiros de Deus, não do pecado da nossa família. Em nome de Jesus, podemos ser libertas de qualquer propensão familiar negativa e, pelo poder do Espírito Santo, podemos impedir que ela se manifeste ou permaneça na vida dos nossos filhos. Se você se lembrar de algum traço da família que você não goste, que você não gostaria que seus filhos desenvolvessem, comecem a orar agora. Amém? Que capítulo maravilhoso, né? Aqui ele fala justamente sobre isso, que nós precisamos ser curadas para que nossos filhos sejam curados. Amém? E é isso. Se o Senhor me permitir, eu volto amanhã com mais um capítulo do livro O Poder dos Pais que Oram.